Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, poderemos aprofundar, estudar, conhecer, relembrar um pouco mais dessas palavras que tanto nos vivificam, que são as palavras divulgadas pela filosofia da Seichonoye. E para iniciarmos, sempre fazemos uma oração deste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós vamos fazer hoje é a oração que consta na página 169. Lembrando que meu livro é 37ª impressão. É a oração para louvar o mundo da imagem verdadeira. Se você tem um livro em casa e quiser acompanhar também a oração lendo, fique à vontade. Se também quiser fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável, também fique à vontade. O importante é que os seus pensamentos, as suas palavras, a sua vibração sintonizem com a força iluminadora de Deus e que possamos elevar nossos sentimentos e pensamentos mais próximos ao nosso Pai. Vamos começar então? Oração para louvar o mundo da imagem verdadeira. Que manhã maravilhosa! A terra está toda florida e ouvem-se belos cantos de pássaros de todas as espécies. Todos aqueles que eu amo já despertaram, estão reunidos diante de Deus e o glorificam. A alegria chama a alegria, o amor chama o amor, a felicidade envolve os meus entes queridos. As crianças crescem sadias e brincam alegremente. Que manhã plena de felicidade! As vozes alegres dos meus familiares são como música que ecoa no espaço cósmico. Elas vêm de uma fonte que traz em si os ecos do paraíso. As vozes alegres que jorram dessa fonte refletem o brilho do mundo da imagem verdadeira. Vêm iluminadas pela luz de Deus e emitem reflexos multicolores. Neste momento, eu e minha família passeamos pelos jardins do paraíso e entramos no mundo da imagem verdadeira. Nossas mãos estão repletas de tesouros de todas as espécies. São pedras preciosas, douradas, vermelhas, azuis, etc., em quantidade inumerável. As meninas fazem colares com as pedras douradas, pulseiras com os rubis e diademas com as safiras. Nossas vestes têm a tonalidade do arco-íris e seus reflexos variam a todo instante sobre os raios do sol. São de uma beleza indescritível. Pela primeira vez conheço a beleza deste maravilhoso mundo da imagem verdadeira. Que manhã abençoada! Pelo poder da palavra, fazemos manifestar neste mundo a beleza, o encanto e a abundância do mundo da imagem verdadeira. Vejam, todos aqueles a quem eu amo estão aqui. Uns estão ao meu lado, outros estão na minha frente e outros estão atrás de mim. Suas vozes são belas como as das aves do paraíso. Pessoas amadas que me rodeiam, mostre-me suas faces, deixe-me admirar suas vozes. Suas vozes soam-me como músicas entoadas por harpas e liras celestiais. Enquanto fluem suas lindas vozes, as mais variadas flores vão se desabrochando e ornamentam a redondeza. Sentimos-nos todos infinitamente felizes. Que manhã repleta de alegria! Todos os meus entes amados, repletos de alegria, cantam louvores a Deus. Louvado seja Deus, manancial de nossas alegrias, fonte de nossa felicidade. Deus, com suas bênçãos, faz cessar todos os conflitos e guerras, e os inimigos de outrora congratulam-se pela paz, passam a querer-se bem como irmãos e, trocando taças de amizade, louvam a Deus e a sua paz. Todos os guerreiros depõem as armas e trocam suas armaduras por bonitas vestes de paz, feitas com amor pelas donzelas. Todas as pessoas têm sobre a cabeça a majestosa coroa da paz, ornada por 7 estrelas de ouro. Que manhã bela e pacífica! Entre as montanhas flutuam serenas nuvens da paz, que refletem diferentes tonalidades à medida que o sol se eleva. Elas são como diáfanos véus a enfeitar a nossa festa de congratulação. Flores desabrocham e pássaros cantam, louvando a Deus e felicitando a nós. Esta é a manhã gloriosa em que se concretizou na terra o resplendor e a pureza do mundo da imagem verdadeira. Rendo graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que possamos sempre elevar os nossos pensamentos
purificar a nossa alma, para que muito em breve possamos ver manifestado no mundo fenomênico esse mundo perfeito da imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a atenção que todos sempre dão para nós. Meu muito, muito obrigado. As mensagens que são enviadas tanto nos canais da Meditação Shinsokan quanto no canal do YouTube, ambos da Sei Chonoe. Muito, 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 muito obrigado. Leio todas, não consigo responder, mas tenha certeza que eu estou enviando vibrações maravilhosas para todo mundo. Meu muito, muito obrigado. Quero mandar um abraço especial a todo mundo que está assistindo nossa palestra no Brasil, fora do Brasil. Um beijo especial ao pessoal da cidade de Birigui, estado de São Paulo. Meu muito obrigado a vocês, viu? Recebi a visita especial aqui na nossa reunião da Pletora Isabel. Muito, muito, muito obrigado. E vamos juntos hoje aprofundar, estudar um pouco mais os ensinamentos da Sei Chonoe. E o nosso tema hoje é um tema que mexe muito, e as pessoas ficam todas assim alvoroçadas. Eu quero saber como é que eu faço para superar os sofrimentos. E um ponto importante que nós precisamos entender é exatamente o que é, ou os caminhos para se entender o que é o sofrimento. O sofrimento ele pode ter várias características, ele pode ter várias visões, ele pode ter várias maneiras de serem lidos. Então, o que é sofrimento para uma pessoa necessariamente não é para outra. Claro que nós temos situações que acabam se tornando universais, acaba sendo sofrimento para todo mundo, como uma partida de um ente querido, uma doença terminal, uma doença muito séria em membros queridos da família. Então, nós temos situações que elas acabam sendo tidas como sofrimento para todo mundo. Agora, outras situações, não. Outras situações, elas são mais relativas, elas são mais subjetivas. E o que eu quero aqui que vocês entendam nesse estudo de hoje, primeiro que nós não vamos esgotar o tema, por óbvio, eu vou trazer apenas um apanhado, uma parcela daquilo que o professor Masaharu Taniguchi estuda sobre o assunto. Mas o ponto é, que eu quero que vocês entendam exatamente qual é a visão de vida que nós temos, ou qual é a visão de vida que você está tendo neste momento sobre o que são os sofrimentos, como isso influencia na sua caminhada. Da maneira como você enxerga o sofrimento, da maneira como você enxerga as dores que estão na sua vida, você tem uma maneira de reagir. E essa maneira de reagir, ela reflete na construção do seu dia de amanhã. Então, ou seja, entender ou enxergar de forma correta o que nos acontece faz com que tenhamos oportunidade ou mecanismos de dar uma resposta mais eficiente para superar aquilo. Então vamos lá, primeiro ponto, não é uma receita mágica, não é uma coisa que basta eu fazer isso que tudo vai melhorar. Não, não é assim. O que nós temos é o seguinte, uma maneira de reler a situação para que possamos utilizar as ferramentas corretas para que possamos superar toda a situação de sofrimento e dor. Então, o ponto é que, na nossa vivência humana, como fenômeno na face da Terra, nós vamos passar por alegrias e situações de dificuldades. Isso faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Então, ou seja, a vida feliz não é uma vida sem sofrimento, ou a vida feliz não é uma vida sem aprendizado, sem dificuldades. A vida feliz é uma vida em que nós temos as condições ou as possibilidades de superar qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer momento de adversidade. Esse é um ponto que tem que ser muito bem claro, porque algumas pessoas, elas entram, não importa o movimento religioso, elas entram fugindo da dor. Se você foge da dor, é porque você acredita que a dor tem existência e que a dor pode te massacrar. Quando nós começamos a enxergar corretamente como a vida é, na sua essência e na sua manifestação, a gente tem muito mais condições de lidar com tudo que nos envolve. Pretor, o que quer dizer a vida na sua essência e a vida na sua manifestação? Pois bem, a Sei Chonoe, ela tem uma doutrina clara, que ela diferencia aquilo que existe daquilo que é manifestado. E eu bato nessa tecla bastante porque muitas vezes as pessoas estão assistindo esse vídeo pela primeira vez e elas podem ficar confusas, não estou entendendo, parece que o que ele está falando é coisa de outro mundo, mas não é.
Aquilo que é existência é eterno e perfeito, porque vem de Deus. Aquilo que é manifestado depende das ondas da vibração da nossa mente e da própria humanidade. Então, o que existe é eterno e, por ser eterno, é perfeito. Aquilo que é manifestado é passageiro. Por ser passageiros, ora ele é influenciado por sombras, ora ele é influenciado por luz. E essa manifestação de sombra e essa manifestação de luz, a gente, no mundo fenomênico, na nossa vida cotidiana, a gente dá o nome de sofrimento e alegria. Então, o ponto é, primeiro entendimento que nós precisamos ter, o sofrimento, a dor, é algo condizente com o mundo da aparência, não é com o mundo da essência. Primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro. Então, ou seja, aquilo que é aparente, aquilo sim está sujeito à dor ou está sujeito a alegrias. O mundo da essência maravilhoso criado por Deus, não. Esse mundo transcende. Não existe dor, porque no mundo só existe perfeição. Aonde tem perfeição, não existe dor, porque dor não é condizente com aquilo que é eterno e duradouro. Então, esse é o primeiro ponto que filosoficamente a gente conclui. Então, separando a imagem verdadeira da imagem falsa, ou separando a essência perfeita espiritual de Deus da aparência do mundo fenomênico, a gente já consegue entender. Então quer dizer que os sofrimentos e as dores são algo relutantes ou são algo resultantes do complexo mecanismo mental a qual a gente está inserido? Isso. Dor e sofrimento é relativo à mente. Essência, a essência divina perfeita de Deus é algo relativo ao espírito que habita dentro de você. E não é o espírito, corpo espiritual, é a essência divina que está no seu interior, que transcende inclusive o corpo espiritual. Pretor, isso está bem confuso? Não, simples. Olha só, nós somos vida provinda de Deus. Qual é a forma da vida? Como é que nós vamos colocar forma na vida? Não tem. A vida não tem forma. Ela é infinita, por isso que ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. Exatamente porque ela está em todos os lugares, ela pode se manifestar na forma que ela quiser. Porque se ela só tivesse uma forma, ela nunca poderia ser infinita. O que é bola só pode ser bola. O que é triângulo só pode ser triângulo. O que é quadrado só pode ser quadrado. Agora, quando não tem forma de bola, quadrado ou triângulo, pode-se assumir qualquer uma dessas formas como quiser. Então, a vida provinda de Deus não tem forma. Por isso que ela pode se manifestar desde um passarinho a uma formiga, desde um ser humano a uma baleia. Pode se manifestar da forma que quiser a vida. Então, na essência, nós somos essa vida de Deus. Essa vida de Deus tem forma? Não tem. Mas, para expressar-se no mundo das formas, ela assume uma forma. No nosso caso, assumimos a forma de ser humano. Esse ser humano passa a viver no mundo das formas e o mundo das formas é regido pela lei da mente. Ou seja, aquilo que nós pensamos, seja consciente, seja inconsciente, influencia na construção, na criação desse filme do mundo das formas. Logo, o João, vou dar como meu exemplo aqui, o João carnal, que vocês estão enxergando agora na tela, ele tem forma. Logo, ele é produto que está vivendo no mundo das formas. Eu não sou a essência. A minha essência ela é espiritual, ela não tem forma, porque ela é vida. Então, como é que nós diferenciamos isso na Seichonoe? Nós falamos que o corpo é matéria e o espírito é imagem verdadeira. Então, eu tenho dentro de mim a vida de Deus, mas eu ainda não estou manifestando a plenitude da vida de Deus. Então, o meu corpo fenomênico está sujeito às leis mentais, mas o meu espírito, ele está no âmago da vida de Deus. Então, o caminhar da espiritualidade dentro da Seichonoe é fazer com que despertemos ainda mais a nossa essência espiritual para que ela se manifeste no mundo das formas. Entendendo isso, você fala, que interessante. Então, os sofrimentos, eles dizem respeito ao mundo das formas e não ao mundo da essência da vida. Isso. Compreendendo esse passo, vai ficar muito mais fácil nós entendermos como superar os sofrimentos. Porque superar os sofrimentos é uma questão de despertar, é uma questão de visualizar, é uma questão de nós enxergarmos a vida de forma
correta. E para que nós possamos chegar nesse ponto, eu preciso passar por um ponto que o professor Masaharu Taniguchi trouxe aqui no livro, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1. Isso está na página 145. E o meu livro aqui, só para variar, com um monte de papel, o pessoal me manda mensagem falando assim, preletor, você coloca tudo nos livros, tudo. Eu boto até coisas importantes que depois eu não acho. Então, tudo que eu tenho eu vou colocando aqui, marcando, porque fica mais fácil depois eu consultar o livro, e é para a gente exatamente devorar o livro, para a gente entender, ler bastante para que a gente possa aprofundar cada vez mais. Então, o professor Masaharu, na página 145, ele fala assim, 5 maneiras de encarar os sofrimentos e as dores. E é importante nós entendermos essas 5 maneiras, porque dependendo da maneira que você encara, você vai entender o porquê que o sofrimento e a dor tem uma força e você tem uma reação a esse estímulo da vida que faz com que você aja de tal forma ou outra forma. Então nós vamos estudar essas 5 maneiras para você poder visualizar o quanto que é profundo e o quanto que é libertador os ensinamentos da Seichonen. Vamos lá então? Vou trazer aqui o nosso quadro para que nós possamos começar. Vamos lá. 5 maneiras. Opa, deixa eu pegar aqui meu papelzinho. Vamos lá. 5 maneiras de nós encararmos os sofrimentos. Deixa eu pegar aqui com a caneta azul. Vamos lá. Primeiro, nós ficamos apavorados. Apavorados. Então, olha só. A primeira maneira que a gente encara os sofrimentos. O professor Masaharu Taniguchi fala, ficamos apavorados com os sofrimentos e tentamos fugir deles. Isso não diminui o sofrimento. Quanto mais tememos, mais aumenta os sofrimentos que nos perseguem. Então, ficamos apavorados e tentamos fugir. Fugir. Ficamos apavorados e tentamos fugir. O professor Masaharu Taniguchi adiantou. Adianta ficar apavorado? Adianta tentar fugir? Não adianta. Quantas pessoas na vida delas tentam fazer com que, tentam mudar a situação sem mudar o que está dentro delas. Então tem medo de uma situação, tenta fugir dessa situação e acaba entrando em outra situação que causa o mesmo sofrimento para ela. Um exemplo, tem pessoas que falam, estou sofrendo nesse emprego, vou fugir desse emprego, eu quero largar esse emprego, sem mudar o que está dentro dela. Ela acaba trocando de emprego e muitas vezes o novo emprego acaba trazendo o mesmo problema que ela sofria antes. Ah, preletor, mas eu conheço pessoas que mudaram de emprego e foram felizes. Sim, se a pessoa mudar o que estiver dentro dela, ela se mudar de emprego, aliás, se ela mudar o que está dentro dela, o natural dela vai ser mudar de emprego, vai ser ela mudar, ela sai naturalmente daquela situação. E tem muitas vezes pessoas que ela muda de emprego, muda a situação, mas o sofrimento continua. Ele vem de outra forma. Então, olha só, tem pessoas que não gostam do ambiente de casa, brigam com o papai, brigam com a mamãe, brigam com os familiares e falam, vou casar para fugir desses problemas. Então, o que motiva a pessoa a casar não é o amor, é eu quero sair de casa. Aí vai, casa, muda de ambiente, mas o sofrimento continua. Porque aquilo que ela sofria dentro de casa, ela acaba sofrendo também dentro do novo lar. Por quê? Porque não houve a transformação. É necessário ter transformação. Os sofrimentos, eles vêm, as dores vêm por um motivo, não vem de graça, não vem de graça. Na palestra passada, eu falei, a vida é o espelho da nossa mente. Quando a gente quer ver o nosso corpo, a gente chega na frente do espelho e olha o nosso corpo. Algumas pessoas vão se enxergar num espelho pequeno, outras vão precisar de um espelho maior. Mas você vai se enxergar na frente do espelho. Então o espelho vai refletir o seu corpo. Se você quer ver o seu corpo, você se olha para o espelho. E como é que a gente olha para a nossa mente? A nossa mente a gente enxerga olhando para a vida. De acordo com o que está manifestado na nossa vida, é que vai dizer o que tem dentro de nós. Mas, preletor, eu não penso tanta coisa ruim, minha vida parece uma curva de rio, só para a tranqueira.
É isso tudo que eu penso? Muitas vezes você pode até não pensar no consciente, mas tem muita coisa que está guardada dentro do subconsciente que precisa ser retirado. Então a Seichonoye não é um movimento que fica parado e simplesmente falando, vamos gente, é assim mesmo. Não, a gente tem ferramentas, a gente tem mecanismos para que você transforme o que está dentro da sua mente e mude aquilo que está sendo refletido. É fácil? Não, mas é simples. Não é fácil porque necessita de esforço. E hoje em dia as pessoas estão muito preguiçosas, ninguém quer se esforçar. Então o sofrimento vem para fazer a pessoa crescer. Porque se deixar, a humanidade morre toda dormindo na cama porque não quer nem levantar. Então a vida precisa apertar a pessoa para a pessoa poder dar pulo e ela começar a se transformar. Então, nesse ponto, ficamos apavorados e tentamos fugir. Ele é muito referente hoje ao materialismo, gente. O materialismo é assim. Materialismo. Olha que interessante. As pessoas, quando dá lá, Mega Sena acumulou 36 milhões, 50 milhões, 120 milhões, as pessoas fazem fila na loteria. Eu quero jogar porque eu quero ganhar, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Aí você pergunta, para que você quer ser rico? Ah, porque a primeira coisa que eu vou fazer é bater no meu chefe, largar aquele emprego, vou cuspir na cara de todo mundo e vou embora. Nunca mais vou trabalhar. Por que o trabalho é ruim? Meu trabalho é horrível. Ela quer ser rica para manifestar a provisão dela? Não, é para fugir. É para fugir de uma realidade da qual ela não gosta. Ah, mas o trabalho dela é penoso, o trabalho dela é sofrido. Não estou falando que não existem trabalhos que sejam muito difíceis. E é verdade, existem trabalhos extremamente estressantes. Mas o trabalho é para engrandecer a alma do homem. É para fazer com que ele purifique ainda mais a sua capacidade de manifestar amor. Se o trabalho está sendo motivo do seu sofrimento, não adianta você ficar rico para você fugir. O problema vai voltar atrás de você. Ele vem de outra forma, mas você acaba colhendo o sofrimento. Por quê? Porque fugir do sofrimento não vai resolver nunca. Fugir da dor, fugir da mágoa, fugir do rancor não vai adiantar nada. Nada, porque a vida ela se encarrega de trazer para você, na sua frente, uma situação condizente com aquele sofrimento que você guarda dentro de si. Por isso que é tão necessário você perdoar, você amar, você se elevar, você se esforçar. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Você pode falar assim, não vou fazer, não quero fazer. Ok, você parte deste mundo, mas a vida se encarregará de trazer você novamente para que você comece tudo de novo. Preletor, não acredito em reencarnação. Sou cristão, não acredito em reencarnação. Não tem problema. O purgatório está aí. Passará um bom tempo no purgatório se purificando até chegar apto a entrar no céu. De um jeito ou de outro, você há de entender os aprendizados que a vida lhe trouxe. Seja pela fé que você tenha, você sempre terá que encarar o momento de você botar quite aquilo que você deve para o aprendizado que lhe foi passado e você não quis aprender. Então vamos lá. Ficamos apavorados. Essa maneira de encarar o sofrimento e as dores, ela é relativa ao materialismo. Por que tem tanta ganância? Por que a gente tem tanto egoísmo? Por que a gente está com as pessoas assim tão perturbadas da cabeça? É exatamente porque o materialismo hoje está predominante, então as pessoas elas precisam ter as coisas para se sentir felizes. Eu estava lendo uma reportagem, dois sociólogos escrevendo sobre a questão da felicidade. E elas falando do perigo da felicidade, da positividade tóxica, e o quanto que a positividade tóxica bota pressão sobre o indivíduo. E eles falavam assim, hoje em dia a culpa da infelicidade da pessoa está nelas próprias. E isso é um perigo, porque na verdade está no ambiente. E um deles falava assim, porque pessoas que não têm condições são pessoas infelizes, pessoas que têm condição são felizes. Eu falei, ok, isso até certo ponto reflete uma realidade. Por óbvio, pessoas que têm condições, elas têm mais conforto, mas o fato de ter mais conforto não quer dizer que a pessoa seja feliz. Então, eles colocam a felicidade inserida no ter. Então, é um pensamento seguinte, se todo mundo tiver, todo mundo é feliz. Aí você fala, então se todo mundo tiver, todo mundo é feliz. Mas engraçado, se nós viajarmos para o país mais desenvolvido, que tem o melhor índice de vida, o melhor índice de desenvolvimento por habitante,
Vamos pegar, por exemplo, a Finlândia, que é um país que tem uma excelente IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e as pessoas lá têm todas as condições. Se você for chegar lá, você vai encontrar pessoas que sofrem. Mesmo a pessoa tendo tudo, que para nós a gente fala, meu Deus do céu, como é que você pode sofrer? Você vive bem. Então, quando você começa a observar, você fala, peraí, não é no ter, porque você não pode confundir conforto com felicidade. Conforto é um dos aspectos, mas não é a felicidade. Tem pessoas que têm conforto e sofrem, e tem pessoas que têm pouco conforto e são mais felizes. Porque essa ideia baseada no materialismo retira do indivíduo a capacidade dele de agir. Já que a felicidade depende do ter, eu não tenho, por isso que eu sou infeliz. Não, você é infeliz porque você ainda não teve capacidade de entender a sua missão, encarar os seus sofrimentos e superá-los. Aí você começa a se tornar um indivíduo mais feliz, mais realizado e, como consequência, você vai superando as dificuldades e mudando a sua situação. Você acaba levando uma vida com maior sentido. O que dá sentido à vida, o que faz a vida ser feliz, é a capacidade de você vencer aquilo que é lhe colocado à frente. Esse é o ponto. As pessoas ficam achando que felicidade vai vir da matéria e não é. Se eu casar com uma pessoa bonita, eu vou ser feliz. Se eu casar com um homem bonito, eu vou ser feliz. Pega os artistas. Eles só casam, os artistas são todos bonitos, eles casam entre eles. Olha o tanto que separa. E quando você vai ver, por que separou? É porque eu não era feliz. O que aconteceu? Você era bonita, ou bonito. O outro, ou a outra, era bonita e bonita. Ricos, de sucesso, com não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Vocês podiam viajar para onde vocês queriam. E mesmo se vocês não eram felizes, porque não basta conforto, precisa ter autorrealização. E o que é autorrealização? É a capacidade de superar sofrimentos e dores para manifestar o seu objetivo, para manifestar a sua missão, para manifestar o seu Deus interior. Então a gente não pode confundir felicidade com conforto. É óbvio que a questão material influencia, é óbvio. Só que o ser humano não é simples matéria, ele é vida, então ele tem que manifestar mais. Aquele que manifesta mais e supera a matéria, esse enche de orgulho, esse enche nossos olhos e eleva nosso espírito e nosso coração em fé no potencial da vida humana. Vou dar um exemplo, e não é uma crítica, é um exemplo que nós todos temos comumente. Chega um jovem, filho de milionário, e fala assim, nossa, eu consegui meu primeiro emprego, graças ao conglomerado que meu pai tem, de 35 empresas que faturam bilhões ao ano, eu consegui meu emprego, eu já comecei como gerente numa das empresas, depois que meu pai ligou para a empresa e falou para o gerente para me dar um cargo. Aí você olha e fala assim, maravilha, ele conseguiu um cargo de gerente, ele tem condições de ocupar esse cargo de gerente, ou pelo menos presume-se que ele tenha condições. Se contar essa história, quem é que vai falar assim, e aí? Ele conseguiu porque ele teve indicação do pai dele. Não há um mérito, não há um mérito. Por que você sente que não há um mérito? Porque você fala, cadê a superação? Cadê a manifestação da força? E eu não estou falando que esse menino não seja alguém capacitado, alguém competente, ele pode ter estudado muito, ele pode ter estudado lá fora, ele pode ser um menino assim, dotado de inúmeros talentos e qualidades. Mas quando você escuta essa história, você fala assim, ele deu sorte que o pai dele é rico. Basicamente é esse o pensamento que as pessoas têm. Aí você conta outra história, daquele que trabalhava na feira e foi juntando dinheiro, conseguiu estudar, pagou seus estudos. Enquanto ele estudava à noite, trabalhava de dia, pagou seus estudos, conseguiu se formar, foi para uma faculdade, fez direito, se formou advogado. Como advogado ele começou a trabalhar, abriu um escritório, superou inúmeras dificuldades e acabou conseguindo construir um grande império a partir daquele esforço dele. Aí você fala assim, nossa, esse daí tem valor. Por que tem valor? Porque ele sofreu mais? Não, porque ele teve a capacidade de superar o sofrimento e toda a adversidade e ao invés de desistir, ele venceu, ele manifestou algo superior. Por que essas histórias de superação, elas mexem com a gente, elas nos elevam? É exatamente porque a gente sente a vitória da vida. A vitória da vida. Quando a vida vence, a gente vibra, a gente fala, nossa, que maravilha.
Que maravilha! Então, não adianta superar os sofrimentos, você nunca vai conseguir superar os sofrimentos fugindo. Então, tem pessoas que casam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e fala assim, o problema é o casamento não foi feito, o casamento é horrível. Tem pessoas que têm inúmeros complexos e botam a culpa nos outros, no mundo, na humanidade, exatamente porque ao invés de olhar para si e tentar mudar e elevar, não, a culpa é dos outros. A culpa é do casamento, porque o casamento me faz infeliz. Espera lá, a infelicidade não está no casamento, a felicidade está dentro de você. É você que está com inúmeros problemas que você acaba descontando e não consegue entender a situação. Tem pessoas que botam a culpa nos astros, gente. A culpa da minha infelicidade está em Saturno. Saturno cruzou com Júpiter e por isso que eu sou infeliz. E está lá Saturno, o que eu tenho a ver com isso? O que eu fiz? Eu só estou aqui rodando há milhões de anos aqui em volta do Sol, estou aqui tranquilo, e você bota a culpa em mim? Por quê? O hábito de colocar a culpa em tudo, em todo, gente, é uma maneira de a gente tentar fugir do sofrimento, ou pelo menos justificar. Não, eu sofro porque meu pai me fez assim, porque minha mãe me fez assim, eles não capricharam na hora de me fazer, por isso que eu vim todo cheio de problema. Filho, você veio cheio de problema, não é para chorar, você veio cheio de problema para que a vida do seu interior supere os problemas e você possa se tornar uma pessoa digna, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, cresce infinitamente. Leia a história de Braille, a criança que criou o código Braille para leitura de cego, para você ver como é lindo essa capacidade de superar quando tem vontade. Se Braille não tivesse sido cego, ele não teria desenvolvido a linguagem. Foi exatamente dentro do sofrimento e da adversidade que ele manifestou uma capacidade infinita. Quando nós enxergamos essas pessoas, gente, nossa, Beethoven, esses grandes músicos, quando a gente vai ver esses músicos que fizeram verdadeiras orquestras, que fizeram verdadeiras sinfonias, com inúmeros instrumentos, músicas assim que são verdadeiras obras matemáticas de tão perfeitas que são, o tanto de dificuldade que eles superaram, vidas assim até difíceis, para que eles pudessem manifestar o talento, e temos tantos e tantos e tantos exemplos da vida de pessoas que superaram, pessoas que venceram exatamente, ao invés de fugir dos seus sofrimentos, enfrentando-os. Vamos lá para o segundo. Segunda maneira que as pessoas encaram o sofrimento, ela dominar, suportar, dominar e suportar os sofrimentos por meio da força de vontade. Da força de vontade. O professor Masaru Taniguchi fala nesse segundo. Dominarmos-nos suportando os sofrimentos com a força de vontade. Através da luta contra o sofrimento é robustecida a força de vontade. É o que chamamos de estoicismo. Estoicismo é uma doutrina filosófica grega, na época chamada de época do período helenístico, que surgiu por volta de 300 a.C., ela tem como fundador o filósofo Zenon de Cítio. E o pensamento estoico, ele é basicamente afirmando que todo o universo ele é executado, ele é governado por uma lei natural lógica que nos leva ao crescimento. Então o pensamento estoico é aquele pensamento estoico de que tudo me acontece e tem um porquê. Tem um porquê. E o pensamento estoico, ele influenciou muito o início do cristianismo. Ele deixou de ser adotado por volta do ano 530, quando Justiniano começou a pegar todas as filosofias que diziam-se pagãs, que não tinham origem no pensamento que à época acreditava que era cristão, então ele começou a fechar essas escolas. E o estoicismo acabou deixando de ter uma escola por causa desse pensamento romano da época, mas ele acabou deixando marcas profundas no cristianismo. E qual foi a marca profunda? Dominar, suportar, você tem que suportar, e você pega o livro de Jó, suporte a dor que Deus há de te dar uma recompensa. Então, muitas vezes, o pensamento religioso é de suportar o sofrimento e as dores têm um porquê. A pergunta é,
tem o porquê. E nesse ponto o estoicismo ele acaba sendo algo bem abrangente no mundo religioso. O sofrimento tem a razão de ser. Ok, qual? Qual? Nos pensamentos cristãos é muito comum de que Deus te deu o sofrimento para te testar. Se você suportar, se você vencer o sofrimento com a sua força de vontade, você terá o eterno, você terá o paraíso à sua disposição. Então é basicamente o seguinte, você suporta 80 anos de sofrimento que eu te garanto a eternidade de bênção. Então esse é um pensamento que muitas vezes ele permeia a grande massa da sociedade. Então é muito comum você ver pessoas que estão sofrendo e você fala, nossa, mas você está sofrendo? É a vontade de Deus. É assim que Deus quer. Ora, se é assim que Deus quer, só me cabe suportar, resignar-me e continuar sofrendo até que a vontade de Deus se manifeste. Então, esse é um pensamento muito comum dentro do mundo religioso. E isso assusta as pessoas, principalmente quem é materialista. Então, no mundo religioso, você tem muito esse pensamento, tenho que me resignar, eu tenho que aceitar. Então, quem é materialista e quer fugir, tem pavor disso. Então, a pessoa que é materialista chega na igreja, olha, eu estou pobre, é a vontade de Deus. Como vontade de Deus? Não aceito isso. Então, você começa a ter choque dentro do pensamento. Por quê? Porque um se fica resignado. Nós temos movimentos assim, até budistas, movimentos espíritas, que tem muito essa resignação, é meu karma, eu nasci com esse karma, na encarnação passada eu joguei pedra na cruz quando Cristo estava sendo crucificado, então nessa encarnação eu tenho que sofrer, eu fui dos inventores do karaokê, então eu tenho que sofrer nessa encarnação até dizer chega. Então as pessoas têm esse pensamento e elas acabam fazendo com que a sua vida seja permeada pelo sofrimento, acreditando que também há uma força superior que colocou. E é interessante quando a gente pensa, a gente fala assim, tá, então você está sofrendo porque Deus quis. Primeiro ponto que nos traz é, para que Deus quer que você sofra? Para me testar. Ora, Ele não te conhece? Ele não te criou? Vai te testar para quê? Não, porque Ele quer saber se eu sou digno para entrar no reino dos céus. Ora, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, Ele já sabe se você é digno ou não. Ele conhece o teu coração. Então não faz muito sentido. Um amigo meu mesmo, ele muito fervoroso, e uma vez ele falou para mim, as doenças são vontades de Deus. Eu falei, são vontade de Deus? Ele falou, são. É Deus que coloca as doenças para nos advertir daquilo que nós estamos fazendo errado, para a gente tomar consciência do pecado e para que nós possamos nos arrepender. Aí eu virei para ele e falei assim, tudo bem, então é Deus que nos coloca a doença? Sim. Quando você fica doente, você vai no médico? Ele, ué, claro, eu vou no médico, eu vou no hospital. Eu falei, então se você vai no médico, você e o médico são hereges. Aí ele tomou um susto, como assim? Ora, se a doença é vontade de Deus, quem é você? E mais, quem é um médico para tentar tirar a vontade de Deus? Heresia. Se é vontade de Deus, você tem que se resignar, você tem que ficar quietinho, curtindo a doença, estou curtindo a doença porque é vontade de Deus. E se é vontade de Deus, é milagre, porque Deus faz as coisas manifestar na forma da vida. Então você vai lá, curte a doença, você fica lá, ó, eu estou doente, estou tuberculoso, olha que delícia, é vontade de Deus. Então esse pensamento, você vê, ele não fecha. Se fosse mesmo a vontade de Deus, não deveria existir medicina, porque medicina deveria ser uma coisa herege. E ninguém consegue pensar nisso. Não, ó, o médico está aqui, é a própria manifestação do amor para, estudando as leis físicas, as leis da matéria, compreender e poder ajudar as pessoas a levar uma melhor saúde, retirar os sofrimentos. A medicina é tida como uma profissão nobre e maravilhosa, exatamente porque ajuda a gente a tirar as dores e os sofrimentos. Quem chega num hospital tendo uma crise renal, sabe o que é uma anestesia, sabe como é que é, às vezes, você botar um remédio na veia, como é que é um negócio sagrado, porque está doendo, está virando do avesso. Quando vem aquilo que alivia a dor e o sofrimento, você fala assim, Deus, muito obrigado. Ora, se é algo que alivia, é algo que vem trazer bom, que vem trazer algo de bom para você. Então não pode ser algo contrário à vontade de Deus.
Ou seja, a manifestação da sabedoria de Deus está dentro dos avanços tecnológicos para trazer conforto à humanidade. Lembrando, conforto não necessariamente é felicidade. Há essa diferença. Por mais conforto que você tenha, você mesmo assim pode ainda não ser feliz. Então, esse pensamento religioso, ele precisa ser um pensamento correto. Porque se você ficar parado, é a vontade de Deus, eu tenho que me resignar, você não toma medida nenhuma para mudar. Você não toma medida nenhuma para mudar. Você fala, não, e assim acabou. Então, essa é a segunda maneira que temos de encarar o sofrimento. A terceira, transcendermos o sofrimento, diz o professor Masaharu Taniguchi. Mesmo padecendo, separamos o eu das dores e assistimos a ela como se fôssemos um terceiro. Dessa forma, tornamo-nos indiferentes às dores. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Simplesmente, ela transcende, não faz mais parte. Mesmo sentindo, não mais a atinge, não mais influencia. Ela transcende a dor. Olha que interessante, ela separa o eu da dor. O eu é algo separado da dor. Não está no suportar, porque ela não coloca um crédito a ninguém, ela transcende, ela supera, ela sai daquilo e nem está no fugir. Ela faz uma separação. Eu já vi pessoas fazendo isso, é muito interessante. É muito interessante. Ela separa o eu. Ela separa o eu da dor. Simplesmente são duas coisas diferentes. Ela assiste o sofrimento dela como se ela fosse um terceiro. Ela assiste a vida dela como se ela fosse alguém diferente, como se fosse alguém distante. Vamos lá. O quarto, eliminarmos as dores. Eliminar as dores e sofrimentos. Como? Entendendo que é tudo manifestação da mente. Aqui nós já começamos a ter um avanço grandiosíssimo. O professor Masaharu Taniguchi fala, eliminarmos as dores, compreendendo que tudo é manifestação da nossa mente. Ao surgir alguma dor, refletimos sobre os nossos pensamentos para ver onde está o erro e o corrigimos. Consequentemente, desaparece o sofrimento. Então, esse é um ponto que a Seichonen começa a trabalhar. Como é que a gente elimina as dores? Olha que diferença. A gente não transcendeu, a gente não separou, a gente não suportou, a gente não fugiu. A gente vai eliminar, a gente vai na fonte, a gente vai no ponto, no ponto. Isso aqui dá trabalho. Isso aqui precisa assumir responsabilidade. Isso aqui você precisa ter um grau de humildade para você entender. Ponto. Estou sofrendo? O que é que eu estou fazendo de errado para eu poder corrigir e melhorar isso? A Seichonen vem nesse ponto. Como é que a Seichonen encara os sofrimentos? Como grandes professores para mudarem a nossa mente. Então a gente não fala fuja dos seus sofrimentos, encare seus sofrimentos. Porque quando você encarar mudando a mente, você vai os resolver. Então essa forma é algo que dentro da Seichonen a gente chama de verdade horizontal. É aqui que nós estudamos as leis da mente. Nós trabalhamos as leis. As leis. Então, se você assistir outras palestras, seja do canal da Meditação Shinsokan, seja do canal da Seichonen, você vai ver muito nós abordarmos o tema de leis mentais. O que é lei mental? É você compreender que aquilo que está acontecendo com você é reflexo de alguma coisa mental que é semelhante àquilo que está manifestando. Então, dor. Hoje eu conversava com a moça e eu explicava para ela que dor, quando a pessoa ela é submetida a uma cirurgia ou ela se corta em algum lugar, é reflexo de pensamentos que cortam as pessoas, sentimentos agressivos, sentimentos que ferem as pessoas. Quando a gente tem batida, por exemplo, você está andando e você bate alguma coisa, ou alguma coisa bate, carros batem, você olhando no fenômeno pode ser um acontecimento ao acaso, mas no fundo aquilo tem uma causa mental. Quando você tem pensamentos que agridem, pensamentos violentos, pensamentos que são que julgam muito a ferro e fogo as pessoas, você acaba tendo
como resposta a situações da vida que também vêm assim. Então, quando a gente começa a enxergar o todo e assumimos a responsabilidade, nós temos uma maturidade espiritual para sermos donos da nossa vida. Olha que interessante, no 1, no 2 e no 3, quem manda na sua vida? O acaso. O acaso. Destino, Deus, destino. Então, ou seja, no 1, 2 e 3 você não tem autonomia na sua vida. Se você nasceu num lugar esculhambado, se você nasceu numa família avacalhada, se você nasceu feio, se lascou. Não tem o que fazer. Vai se resignar, vai suportar aí 80 anos do seu sofrimento para ver se quando você morrer você vai ter algum benefício. Agora, quando nós compreendemos que nós temos a capacidade pelas leis da mente de mudar o nosso destino, a partir do item 4, se você encarar o sofrimento assim, você se torna dono da sua vida. Ninguém manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Se as coisas estão vindo ruim para mim, é porque elas estão dentro de mim. Na hora que eu mudo o que está dentro de mim, mudo o que está fora. Eu transformo a minha vida. Eu cresço, eu supero, eu manifesto talentos, eu supero dificuldades, eu supero preconceito, eu supero ódio, raiva, o que for. E eu me transformo num ser humano melhor, numa pessoa mais digna, numa pessoa com um caráter mais elevado. É esse o ponto fundamental da Seitonoye. Por isso que a Seitonoye tem prática, porque se você não praticar, você não se transforma. Se você não usar as leis a seu favor, não há modificação. Não há modificação. Se você é uma pessoa que reclama, você tem que transformar a sua mente para uma mente que agradece. Isso dá trabalho. Como é que a gente faz isso? Com exercícios mentais, com exercícios de oração, com exercícios meditativos, para que nós possamos transformar a mente. Quando nós transformamos a mente, aí sim as coisas começam a se manifestar de forma condizente com aquilo que nós temos dentro de nós. Então é preciso entender esse ponto muito, muito profundo mesmo, para que você consiga compreender, sou o dono da minha vida. E é interessante porque você pode observar, quando a gente vai regredindo, mais as pessoas têm culpados. Aqui é o sistema econômico, é o capitalismo, é o governo, é tudo que vem de fora que me retira o que é material. Aqui é Deus, é o capeta, é tudo que vem de fora. Sempre tem um responsável, sempre tem. Por que você fez esse negócio errado? Ah, porque o demônio quis, o demônio mandou uma infelicidade para mim e Deus, apesar de ser onipresente, onisciente e o todo-poderoso de tudo, não foi capaz de impedir. Então, mesmo Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele não foi capaz de deter o demônio que mandou uma desgraça para cima de mim. Então, é sempre alguém, ah não, o sofrimento vem, eu tenho que me separar dele, mas qual é a fonte desse sofrimento? É o acaso, é o destino, é o karma. Então, assim, nós sempre temos alguém ou alguma coisa que é o responsável, nunca nós mesmos. E, gente, dói assumir responsabilidade, dói demais, dói. Por isso que a Seitonoye tem como norma fundamental anular o ego, porque se você não anular o ego, você não consegue dar esse passo decisivo para descobrir que você é o dono da sua vida. Dói, gente, dói. Quer dizer que eu estou vivendo esse sofrimento porque eu tive pensamentos equivocados? Sentimentos, pensamentos, desejos, ações, tudo isso vai gerando uma massa vibratória que fica no seu subconsciente que manifesta em forma de dor e sofrimento manifestado na sua vida. Quando você assume a responsabilidade, dói pra caramba, porque ninguém gosta de estar errado. É muito mais fácil botar a culpa nos outros. É muito mais fácil. Olha só, nossa, meu pai e minha mãe foram horríveis na minha vida. Por que isso? Porque eles são dois seres horríveis. É muito mais leve, porque você fica isento. Olha, eu não pude ser uma pessoa de sucesso, porque meu pai e minha mãe foram duas pessoas horríveis para mim. É mais fácil, é mais simples. Você se colocar na posição de vítima é muito mais confortável. Olha só a diferença. Por que você teve um pai e uma mãe horrorosos? Eles eram as pessoas adequadas para poder tirar de mim ou fazer com que eu manifestasse uma força maior. Eu tive um pai que me abandonou para eu poder aprender a amar. Eu tive uma mãe que me abandonou porque eu precisei aprender a amar. Olha a diferença. Agora eu lhe pergunto, qual que é maior?
É esse o ponto que é fundamental. Aquele que bota a culpa no pai e na mãe, simplesmente botando a situação de vítima, ou aquele que assume a responsabilidade e compreende que aquela situação tem o porquê de acontecer, numa visão estoica, mas muito mais, ele tem a capacidade de superar. Mesmo meu pai não me dando amor, eu vim neste mundo para aprender a amar. E por aprender a amar, eu amo, independentemente do que tenha acontecido. É óbvio que você vai olhar para esse segundo e vai falar assim, isso aí é um ser de luz, é um santo. Por que ele é um santo? Porque ele se tornou dono da vida dele utilizando as leis mentais. Ele deixou de dar ao sofrimento uma força que ele não tem. O sofrimento não tem força de domínio, a não ser que você tenha uma visão materialista, religiosa, fatal, né? Fatídica, do fatalismo, um pensamento religioso do fatalismo. Ou você é materialista, ou você tem um pensamento fatalista, ou você simplesmente acredita que é o acaso. Agora, quando você se torna dono do seu destino, você fala, não, se tudo que está manifestado é por minha responsabilidade, então eu tenho a mesma força. Se eu criei errado, eu posso criar bom. E você começa a transformar a sua vida. É aqui que começam a acontecer os famosos milagres. O que é um milagre? Nada mais do que você voltar a manifestar a vida que já está dentro de si. Tem nada de fantástico. Agora, se você viver uma religião que ela é no acaso, aí se vier um milagre, não, porque se Deus manda tudo de desgraça para você e de repente ele manda uma bênção, é um milagre, porque você tem muito mais desgraça e sofrimento do que bênção. Agora, quando você começa a ter uma visão, você para de culpar os outros e você traz a responsabilidade. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Dói? Dói, mas você tem toda a capacidade, porque a vida está dentro de você, para se superar. É aqui que estão os grandes relatos. É aqui que estão as grandes histórias que emocionam, que transformam e nos incentivam a cada vez mais sermos seres humanos melhores. Porque a pessoa ela assume a responsabilidade e ela transforma a existência dela. Mas não paramos por aqui. Tem o quinto, que é esse, é a cereja do bolo que a Seichonoye traz e que esse é poderoso, é a quinta maneira de encarar os sofrimentos, que é contemplar a imagem verdadeira. Esse aqui, ele é tão profundo que a gente só consegue fazê-lo verdadeiramente por meio da meditação. Olha o que o mestre fala. Contemplarmos unicamente a perfeição da imagem verdadeira. Quando nos identificamos totalmente com a perfeição da imagem verdadeira, desaparecem as imperfeições e as dores e realiza-se uma situação paradisíaca na nossa vida. Por que isso acontece? Vamos lá, primeiro ponto. Precisamos entender que quando nos identificamos totalmente, ele não está falando aqui, quando eu compreendo mentalmente, ele não falou isso. Quando eu entendi a leitura, ele não falou isso. Ele não falou assim, quando eu assisti a palestra do preletor e acho que eu entendi o que ele falou. Ele não falou isso. Olha o que ele fala. Quando nos identificamos, tornamos-nos identificamos totalmente com a perfeição da imagem verdadeira. Ou seja, quando a imagem verdadeira passa, ela deixa de ser simplesmente um entendimento intelectual e passa a ser uma sensação total do seu ser. Você se identifica com a própria verdade. Quando isso ocorre, as dores e os sofrimentos desaparecem. Por que eles desaparecem? No mundo criado por Deus, tem dor e sofrimento? Não. Não existe o departamento chamado sofrimento no mundo perfeito de Deus. Quando você se identifica com a verdade, quando você vibra na verdade, quando você é com a verdade, simplesmente manifesta-se a vida perfeita de Deus. A vida não vê impedimentos. Como ela não vê impedimentos, ela passa a se manifestar de forma natural. Como manifesta de forma natural, não tem sofrimento nem dor. A esse estado nós chamamos de iluminação. Olha que maravilhoso, iluminação. Olha que coisa fantástica.
Então, contemplar a imagem verdadeira é um estado de iluminação. E é a Seichonoye que vem com isso forte. Então, se nós falarmos qual é a maneira que a Seichonoye tem para encarar os sofrimentos, você pode responder de pronto, é a quinta. É por meio de contemplar a imagem verdadeira. Só que nós sabemos que isso também é um processo. Algumas pessoas compreendem mais rápidas, outras não. Então, nós vamos para contemplar a imagem verdadeira, mas utilizamos também eliminar as dores por meio da utilização das leis mentais. Então, ou seja, a Seichonoye usa o 4 e 5, mas dos dois, qual que é o principal da Seichonoye? É o quinto, é contemplar a imagem verdadeira. Aí você vai entender por que eu falo tanto de meditação, tanto e da meditação Shinsokan. Por quê? A palavra Shinsokan, gente, olha que legal. Eu já falei isso várias vezes, mas nunca custa repetir. Shinsokan. Isso aqui é uma palavra japonesa composta de 3 ideogramas que... Ai, caiu. Shin quer dizer Deus. Kan quer dizer contemplar. So quer dizer ver. Então, é o ato de ver Deus e contemplar. Então, é uma prática meditativa, em que nós vamos fechar os olhos carnais para não ver a matéria e vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todo o nosso ser para o mundo da imagem verdadeira. Porque quanto mais nós identificarmos-nos com a verdade, mais os sofrimentos e as dores desaparecerão, porque manifestar-se-á plenamente a vida que habita dentro de nós. Essa é a finalidade da Seichonoye. Utilizamos as leis mentais para ajudar as pessoas a chegarem neste nível, a permitir a iluminação. Mas o cerne da Seichonoye, a cereja do bolo, aquilo que ela tem de mais especial é da iluminação, é entender que os sofrimentos sequer existem. Pera lá, preletor. Como é que você pode falar que os sofrimentos não existem? E é engraçado que quando eu falo assim, o sofrimento não existe, a dor não existe, as pessoas, que absurdo! Como é que você pode falar isso? Eu trabalho no Poder Judiciário. O que eu mais vejo é sofrimento e dor. Aliás, o meu trabalho é só com sofrimento e dor. Porque ninguém entra com processo porque está feliz. Não, eu vou entrar com processo porque estou feliz. Eu quero reunir as pessoas para cantarmos no fórum. Não existe isso. É só pancadaria. É briga o dia inteiro. É sofrimento de um lado. Então eu vejo as coisas mais horripilantes que você pode imaginar. Aí você pensa, pera lá, você vê isso no seu trabalho dia a dia. Todos os dias tem uma baixaria, todos os dias tem algo muito sério, muito ruim. Tanto que eu não comento com o meu trabalho dentro de casa, porque é algo muito negativo, é algo muito pesado. Então, se você vê sofrimentos e dores, por que você afirma que eles não existem? É porque, na essência, não são criações de Deus. Então, eles não são eternos. Se não são eternos, não tem existência espiritual. Na manifestação fenomênica, eles são perceptíveis. No fenômeno, eles são perceptíveis. Eu vivencio dores e eu vivencio sofrimentos. No meu eu carnal, eu estou vivendo aquilo que é condizente com a minha mente. Então, eu tenho dores e sofrimentos. Mas o meu eu carnal também não é existência eterna. Ele é apenas um personagem no mundo fenomênico. Logo, o meu eu carnal, ele está sujeito às leis mentais. E qual que é meu eu verdadeiro? É o meu eu espiritual da imagem verdadeira. Ele não tem sofrimentos. Então, quando eu afirmo que não existem sofrimentos, eu estou falando do mundo de Deus. Estou falando do mundo de Deus. No mundo de Deus não tem sofrimento nem dor. E o mundo de Deus está onde? Em verdade vos digo, o reino dos céus está no meio de vós. O reino dos céus está dentro de nós. Por quê? Porque o reino dos céus é a vida de Deus que age de forma livre. Ora, se o reino dos céus está dentro de mim, é a vida que pulsa dentro de mim, é a vida que me vivifica, então eu posso afirmar que o sofrimento não existe porque a vida de Deus está dentro de mim. Eu estou dando ênfase para quem? Para a essência divina da vida que está no meu interior e não para a matéria. Então, quando eu afirmo que o sofrimento não existe, que a dor não existe, é para fazer com que seja incutido na mente da pessoa que escuta a ideia de que ela é
a própria vida de Deus. A própria vida de Deus. Não tampamos o sol com a peneira, separamos o que é projeção do que é existência. E à existência nós damos força, à existência nós damos importância, à existência nós damos a finalidade. E como nós contemplamos a essência, a existência, a gente começa a retirar isso de maneira natural da nossa frente. Não existe, não é criação de Deus. Isso vai se melhorar porque eu estou cada vez mais um com Deus. Por óbvio, quanto mais você se ilumina, mais você corrige a mente. Por óbvio. Então o quinto, ele é mais abrangente que o quarto. O quarto ele ainda fica preso. Fiz uma coisa errada, então eu tenho que fazer uma coisa certa. O quinto não, o quinto é melhor. Ele entende que só existe Deus e o que vem de Deus. Quanto mais você vibrar essa verdade, só existe Deus e o que vem de Deus, mais você caminha rumo à iluminação. O que é iluminação? É algo que eu vou atingir? Não. A iluminação é você despertar que aqui e agora você já é vida de Deus. Então, iluminação não é um caminhar. Iluminação é um entendimento de que aqui e agora Deus já está no seu interior. Isso é profundo e maravilhoso. É profundo e maravilhoso. Olha o que o professor fala e termina. Este último, que é o contemplar a imagem verdadeira, refere-se à verdade vertical dos ensinamentos da Seichonoye. O método citado no item 4 é verdade horizontal. E, como um meio de aplicar esse método, podemos recorrer ao processo exposto no item 3. Então, o item 3 ele ainda serve para a gente poder aplicar o item 4. Separar, não, pera lá, deixa eu me separar, estou vendo a minha vida aqui, por que eu estou sofrendo isso? Deve ser por causa dessa postura, então eu posso corrigir a postura. Aí você consegue aplicar o 4. Se você juntar o 3 e o 4, você tem excelentes resultados. Bom, eu estou tendo uma desarmonia com a minha mãe. Deixa eu tentar olhar isso de forma assim, bem assim, honesta. Você separa e você olha a situação. Você pode ter certeza que você vai encontrar as falhas e você vai saber aonde corrigir, aonde trabalhar. E quanto mais você fizer isso, melhor a sua vida vai se tornando. Lembrando sempre, para que deixar apenas aplicando essa se você tem esse quinto item que é fantástico? Então vamos lá. Na Seichonoye a gente cresce, a gente progride exatamente porque a gente não só descobre que existem leis que regem o mundo de forma mental, como nós separamos o que é fenômeno e o que é imagem verdadeira. Por óbvio você começa a se tornar uma pessoa melhor. Por óbvio, quanto mais você se identificar com Deus, mais a natureza divina se manifesta em você. E o que é a natureza divina? Amor, vida, provisão, alegria, sabedoria. Tudo começa a se manifestar em maior intensidade. Então os sofrimentos começam a diminuir de forma natural. As dores começam a diminuir de forma natural, porque você começa a levar uma vida muito mais condizente, muito mais livre e muito mais perfeita. Esse é o caminhar da Seichonoye. E tem que ter esforço? Por óbvio. Quanto mais você se esforçar, maior você vai se tornar. E algumas vezes o sofrimento e as dificuldades parecem gigantes, muros intransponíveis que são colocados à nossa frente, mas nunca o serão. Não existe uma pessoa que não tenha se esforçado sinceramente e empenhado toda a sua vida que não tenha alcançado. O que nós temos hoje em dia é livros, tombos e coleções de desculpa, justificativas e falsos argumentos para tentar mostrar o porquê que você não quis ter a coragem de manifestar a vida que está dentro de você. Sei que assusta, sei que às vezes dá medo pra caramba, eu sei que às vezes dá até revolta. Poxa, eu estou sofrendo, eu estou vivendo a mais profunda dor e ainda é culpa minha. Não é bem assim. Culpa dá uma ideia muito equivocada do que a gente quer transmitir. A palavra correta é responsabilidade. E por óbvio, quando a gente faz uma coisa errada, é óbvio que a responsabilidade vem para cima da gente. Por isso que quando a gente começa a assumir e colocamos para fora o que há de melhor, a gente não só vence e supera, como tudo se manifesta de uma maneira maravilhosa. Num dos relacionamentos que eu terminei, minha primeira reação foi falar assim, nossa, o que foi que eu fiz de errado? Ai meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Isso aí durou pouco, 2 dias eu já estava assim, mas acho que não sou eu não.
E eu comecei a botar a culpa na pessoa. Ah, porque foi ela é responsável pelo meu sofrimento, aquela desgraçada, e você começa a botar a culpa na pessoa. E isso já dura um tempo maior. Mas chega um ponto que eu falei assim, mas botar a culpa nela não vai me fazer feliz e muito menos ela feliz. Continuo sofrendo, continuo vivendo a dor dentro de mim. Então eu preciso realmente libertar-me. É a hora que você começa a enxergar, pera lá, ela me fez sofrer, mas eu também a fiz sofrer. E quando você começa a entender isso, você fala, então pera lá, eu estou colhendo nada mais, nada menos do que aquilo que eu plantei para a minha existência. E quando você percebe isso, você começa a tomar a decisão e você começa a agir para, aplicando as leis mentais, começar a plantar coisa positiva. E mais, quando você tem junto com você uma ferramenta chamada meditação Shinsokan, que é poderosa, você começa a chegar a manifestar, você começa a ter força divina dentro de você, ao ponto de você fazer coisas que você sequer antes acreditava que era possível. Aí quando você limpa o seu coração e perdoa, como eu consegui limpar o meu coração e perdoar, eu senti uma felicidade indescritível. E como resultado disso, a situação se harmonizou, meu coração se acalmou, a felicidade simplesmente brotou dentro de mim, porque quando a gente ama, a gente se sente feliz e a situação se resolveu da melhor maneira possível. Então, entender isso é você se tornar dono da sua vida. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Quando a gente usa o 4 e principalmente o 5, você se torna dono da sua vida. Você entende que essa vida é como uma fase de videogame. É você que é o protagonista, é você que é o ator principal, é você que tem que passar as fases, enfrentar as dificuldades, vencer os sofrimentos e as dores para chegar no final e ganhar a coroação da vitória. É você que é o protagonista. Se você não tiver essa postura, você vai ser eternamente ator coadjuvante, vivendo somente aquilo que lhe foi imposto. Entenda, a vida de Deus está no seu interior. Se algum item que eu falei, se algum ponto não ficou muito claro, eu peço desculpas. O assunto ele é profundo, ele é delicado, ele mexe. Algumas pessoas ficam bravas e eu sei que vão ficar, é natural, porque eu acabo tendo que tocar em algumas feridas, em algumas posturas equivocadas. Mas assista novamente a palestra. Tente aprender, compreender a principal ponto que é separar o que é fenômeno do que é imagem verdadeira, para você compreender que a imagem verdadeira está aqui agora dentro de você, pronta para se manifestar, aguardando somente que você a deixe sair. E esse fato de deixá-la sair é que é a superação de todos os sofrimentos, de todas as dores, fazendo brilhar o Deus que habita dentro do seu interior. Leia os livros da Seiichi Noe, assista as palestras, faça as orações e principalmente debruce-se na meditação Shinsokan, que você verá o quanto que a força divina do seu interior manifestar-se-á e quanto você terá condições de vencer qualquer situação. Tenha certeza, nós temos muito respeito pela dor e o sofrimento que você está passando agora. Respeitamos sim, não desprezamos. Sabemos que é difícil, sabemos que dói e sabemos que muitas vezes nos joga ao chão. O que nós queremos aqui não é desprezar a sua dor ou menosprezar aquilo que você está vivendo. Pelo contrário, o que queremos dizer aqui é que você é capaz de superar, sim. Que você é capaz de se levantar, que você é capaz de vencer e que a vida vale a pena quando você descobre quem você é na essência. Ok? Vamos então fazer a prática da meditação Shinsokan e muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos assumir a posição da meditação Shinsokan. Maiores explicações podem consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Nele tem explicações simples e muito didáticas da forma como nós devemos praticar, em especial as palavras e aquilo que nós vamos pensar. Então fechamos os olhos, mãos justapostas em frente ao rosto, como se tivéssemos uma bolinha de ping-pong para que elas não fiquem chapadas. Porque o ar que nós vamos inspirar e expirar passará pela palma das mãos. Semblante sereno, coluna ereta, olhos fechados, pensamentos elevados a Deus, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra.
Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos uma luz intensa cobrindo todo o nosso ser. Estamos aqui agora no âmago da vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora em silêncio vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, onde nós e Deus somos uma só vida.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a participação de cada um de vocês nesta noite abençoadíssima. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar o vídeo e dar o seu like, porque assim ele ganha destaque pelo próprio YouTube, que se encarrega de fazer a divulgação para outras pessoas. Então, meu muito obrigado. E o dever de casa para essa semana é um dever de casa maravilhoso, em que nós vamos, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan, que é fundamental para que possamos elevar os nossos pensamentos, nossa vibração, nossa energia para Deus. E segundo, nós vamos repetir estas frases. Sou um ser abençoado, ou sou um ser abençoado, amado e vivificado. Estou dentro da vida de Deus. Sou um ser abençoado, amado e vivificado. Estou dentro da vida de Deus, para que possamos elevar os nossos pensamentos e dentro da verdade horizontal da lei da mente e da verdade vertical da imagem verdadeira, possamos cada vez mais entender, elevar a nossa vibração e para os momentos em que tenhamos que passar por dificuldades, dores ou sofrimentos, a convicção da nossa imagem verdadeira nos dê força para superar qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Que brilhemos intensamente a luz do nosso interior, para que possamos suplantar qualquer aparência inexistente no fenômeno. A aparência do fenômeno, nós vamos superar com a essência espiritual da nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado, uma feliz semana, um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.